Olá, gente, tudo bem? Hoje o nosso papo é mais informal. Eu queria ir um pouco mais fundo naquilo que nós vimos no último vídeo sobre a questão da dor e do amor. Por que insistir nessa tecla, né, nesse ponto, nesses conceitos? Porque o entendimento de que o que nos une, o que nos iguala, é essa dor, a dor da incerteza, a dor da insegurança, a dor da impermanência, da finitude, a finitude que nos garante a eternidade enquanto processo, enquanto consciência. É confuso, né? Parece até contraditório. Como que a finitude nos garante a eternidade? Exatamente porque somos ciclos e que nos renovamos, é que estamos sempre em processo de evolução, estamos sempre deixando de ser para sermos algo novo. E isso é o constante se despedir de si próprio, em todos os níveis, em todos os sentidos. E aquilo que entendemos como corte final, na verdade, são cortes que acontecem a cada milésimo de segundo. O Renato que aqui sentou nesse chão, estou sentado no chão para falar com vocês, não é o mesmo de alguns minutos atrás, de uns segundos atrás, porque sempre há um processo de renovação e de transformação que nos faz viver como uma continuidade, essa existência. Claro que a consciência desse processo nos coloca numa atitude de maior tranquilidade em relação a essa angústia existencial, porque a angústia existencial, o sofrimento, como eu chamo, é a não aceitação da dor existencial, que é a impermanência. Queremos o controle, queremos segurar, queremos prender, queremos permanecer, não queremos que o tempo nos marque, queremos nos preservar, e tudo isso é um sofrimento atroz em todos os níveis, em todos os sentidos. Toda dor pode de alguma forma ser reduzida a essa dor primeira. Eu não vou fazer esse exercício com vocês, mas é um exercício interessante de se pensar. Em qualquer tipo de dor que se imagine, se no fundo ela não tem a ver com essa dor essencial, que é a dor da existência. E a consciência dessa dor, quanto mais aprofundada, quanto mais formos evoluídos nessa consciência, por isso que esse tarô se propõe a isso, maior o nosso grau de compreensão e de amor. Por quê? Porque eu vou conseguir identificar em tudo da existência essa mesma dor, essa mesma impermanência. Isso me une a esse processo, a essa viagem, sem tantas ilusões, sem tanta pressão, sem querer me impor, sem querer me afirmar, tendo uma outra relação com a vida, uma relação muito mais de abraçá-la como um todo, como uma aventura, e de mãos dadas com todos os parceiros. E quando eu falo parceiros, não são só os outros seres humanos. Isso é um ponto fundamental, são todos os seres e todos os objetos e tudo que há nesse universo é a mesma única verdade. Somos irmãos de jornada, somos irmãos de momento, somos irmãos unidos pela mesma dor da temporalidade, da finitude que nos garante a eternidade. Por isso eu falei en passant, falei muito por cima, que eu me considerava um animista. O que vem a ser um animista? Aquilo que vê alma em tudo. Quando eu digo isso, a palavra animista não é que eu seja exatamente nessa pureza, mas eu vejo que tudo é um grau de consciência, que muitas vezes me escapa, qualquer consciência me escapa, a não ser a consciência que eu tenho de mim e a consciência que eu tenho de tudo. A consciência que eu sou, na verdade. Eu sou uma consciência que se espraia a tudo à sua volta e ela é que percebe por ela como as coisas lhe parecem, como ela as capta e não as coisas em si. Nós não temos acesso a nada, a ninguém em si. Nós só temos acesso àquilo que percebo, ou seja, cada coisa fora de mim
é uma forma de ter um contato comigo através daquela coisa, porque eu tenho contato com a percepção que eu faço dela e não dela. É bonito isso, né? Isso nos coloca numa certa solidão existencial, a não ser que a gente veja nesse outro um pedaço de nós próprios. Então a gente se abraça como um todo, porque no fundo é isso, né? Somos todos partes integrantes de uma única verdade, que é essa consciência maior da qual somos parte. E nesse sentido, claro que a sua relação com qualquer coisa, com os objetos que você, nesse mundo, né, de coisas descartáveis que acaba fazendo com que os seres também fiquem descartáveis. O que fazemos aos objetos, aos animais, fazemos a nós próprios, aos nossos iguais humanos, porque tudo é uma sensibilidade só. Então, quanto mais você apura essa percepção, maior cuidado para com o seu entorno, não ser um ser que descarta coisas, nem seres, nem objetos, mas sim alguém que abraça essa realidade e reverencia. Isso não quer dizer que as coisas não tenham o seu tempo, que elas não tenham que partir, aquilo que se quebra na sua casa, um objeto que serviu tanto, mas sempre um sentimento de um agradecimento, um sentimento de gratidão, um sentimento de reconhecimento de que aquilo foi uma relação e que serviu, não é? Somos muito frios em relação a tudo, somos frios em relação aos objetos, às coisas e, claro, pior ainda, aquilo que sabemos que é vivo, que são os nossos parceiros que chamamos de animais, mas nós também somos animais, os nossos parceiros de existência, somos cruéis com eles, somos cruéis com as plantas, com os vegetais, somos cruéis com tudo, os objetos que acumulamos, quantos celulares, quantas coisas que jogamos, descartamos como se nada fosse, tudo nos servindo para a nossa afirmação, o nosso egoísmo, a nossa... Na verdade, eu não diria nem solidão, mas é uma solidão existencial, na pior das possibilidades dessa solidão, que é você não se identificar com nada e não se unir a nada como um pedaço de si próprio. Você se une com as coisas como se fossem objetos frios separados de você para te servirem. E a nossa tendência é fazer isso também com os outros seres vivos, que dizemos ser vivos. Para mim, se é consciência, tudo é vivo. Então tudo que existe é vivo, seja lá o que for. Então você vai acabar fazendo isso com os outros seres humanos, inclusive, tratando como objetos, porque essa frieza faz com que você privilegie dentre eles, mas ao fazer esse privilégio, claro que com algumas pessoas você tem maior identificação do que outras, mas a relação empática é a relação que abraça o universo como parceiros de uma mesma dor, como se fossem pedaços do meu próprio corpo. São pedaços do meu próprio corpo. Elas têm um tempo diferente de ser, elas muito provavelmente se vão antes de mim, mas você não se descarta de alguma coisa que foi sua, parte integrante de você, com frieza, com descaso, com um sentimento de uso e sem ter, pelo menos internamente, um reconhecimento. E não é essa coisa de gratidão que se usa hoje, de uma palavra boca para fora, com conotações religiosas, que não é o nosso foco aqui. Não estou nem me posicionando se favor ou contra, não é o nosso foco. Mas um reconhecimento daquilo que conviveu com você. Por exemplo, essa câmera que eu estou filmando, com a qual eu estou filmando, existem modelos muito mais elaborados, muito mais recentes, mas essa aqui me acompanha tanto, já fiz tanta coisa com ela. Quantas pessoas foram filmadas por essa câmera que me acompanhou, esteve na mão dessas pessoas que também me filmaram através dela, pessoas que já se foram, pessoas queridas, que continuam vivas no nosso afeto, na sua afetividade. E essa câmera que aqui está me filmando para passar para vocês, ela foi é ponte de ligação de todas essas vivências. Bachelard fala da poética do espaço, fala de uma série de coisas. Nós temos
muitos poetas sensíveis que trazem essa relação que as coisas não são coisas, as coisas são pedaços de sentimento, os sentimentos que vivemos com elas, não através delas, mas com elas como parceiras efetivas, concretas dessa sensação, desse prazer, dessa troca, ou até dessa dor, nos acompanhou no momento, nos serviu, nos apoiou, nos ajudou. Eu nomeio para quase que tudo. Os meus carros todos têm nome e eu converso com eles, eu me despeço deles quando é o momento deles partirem. E esse último, porque eu já estou numa idade meio mais avançada, eu nesse último estou chegando à conclusão que talvez seja o último. Estou aqui com um cachorrinho, por isso que eu estou pondo a mão para baixo. O Kiko, meu parceirão. Meu carro é branquinho, é o Kiko aqui atrás. Já vai aqui, vou ser interrompido por ele, que ele quer participar disso. É outro parceiro, grande parceiro. E como eu chamo o Quinho, porque ele é branquinho, o carro, ele talvez seja meu parceiro até o final agora. Porque eu não sou uma pessoa muito ligada nisso, isso não quer dizer que eu não gosto de coisas boas, gosto sim na medida do possível, claro, mas no meu foco não é carro, não é essa questão. Eu prefiro outras coisas, por exemplo, um aparelho de som bom, coisas nesse nível que estão mais próximas, mas o carro me é muito importante em termos de afeto e de necessidade. Então o Kim é um parceirão, o Kim, o carro, esse é o Kiko. Então, essas relações que a gente estabelece, imagina se nós humanos pudéssemos dar esse salto quântico em termos de consciência sensível e abraçarmos a existência e tudo que nos cerca com maior afetividade. Não teríamos pilhas e pilhas de celulares ou de coisas que se tornam supérfluas simplesmente porque somos presa, somos iludidos com essa questão do mercado, das coisas se tornando obsoletas e querendo comprar mais e mais, como se algo novo fosse nos afirmar e trazer mais afeto. Por que você quer se afirmar perante o mundo? Porque quer mais poder? No fundo, você quer maior afeto. E para o afeto que vem através das coisas que a gente demonstra, aparenta, não é um afeto que vale a pena, porque não é realmente afeto. Então, talvez trabalhar as coisas que são mais fundamentais e ter uma abordagem da vida menos fria, menos utilitarista, e menos de afirmação, né, da nossa afirmação do ego, do eu, e sim alguma coisa que nos leve ao mundo, a um homem que nos devemos, a um mundo humano e um mundo além do humano, e a um homem que nos devemos, um homem que seja solidário com a existência, com tudo que o cerca, e não que se utiliza disso para criar natureza morta de uma brutalidade incrível. E quando eu digo morta não é porque morreu, não. Morreu é na sensibilidade, porque nada morre. Morreu na sensibilidade, nessa frieza e nessa tristeza de mundo que estamos originando. Basta ver o que estamos enfrentando com toda essa questão da pandemia, que é no momento que estamos, que isso é fruto do nosso descaso. Estamos colhendo, porque sempre é assim, aquilo que plantamos para o que vem além de nós, estamos recebendo de volta, porque é assim, nós fazemos parte de uma única realidade, é impossível causar alguma coisa a ela que não receba de volta de alguma forma. Por isso que a sua relação mais afetiva, mais amorosa, esse amor que vem da consciência da dor, que é a dor que nos iguala, essa dor existencial que diz respeito a todos e que é o motor da existência, porque ela que nos dá a eternidade, porque ela, por ser impermanência, ela nos transforma em ciclos de algo que surge, vive, atinge o seu pico e se vai, cada um ao seu tempo. Os tempos não são os mesmos, algumas coisas ou alguns seres vão antes que outros, seja quais forem as razões, mas somos processos, de consciências, e estamos nessa aventura, e o melhor da aventura é você se abrir a essa união emocional, afetiva, de consciência e de evolução da consciência com a existência. Era o nosso papo informal de hoje. Tivemos aqui a parceria do Quinho, o carrinho querido, que nos ajudou nos exemplos. Tivemos a nossa máquina aqui, que é uma filmadora muito boa, que na verdade é uma grande companheira,
E o nosso querido Quiquinho, Sonequinha, que precisa estar junto, tudo que esteja acontecendo, ele quer participar de alguma forma. Gente, um grande abraço, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais o que está por trás desse nosso tarô. É um tarô que nos leva a uma sensibilidade maior, coisa que eu sempre senti como algo ausente. Sempre os tarôs nos trazem muito uma linguagem muito lógica de retorno daquilo que nos beneficia, naquilo que achamos que seja o nosso benefício, nos dê respostas, facilitem a nossa vida, e precisamos de um tarô que nos torne seres melhores. Essa que é a verdade, que é o grande desafio do ser humano. E eu tenho a petulância, vamos dizer, de achar que a gente está trazendo uma contribuição. Acredito que é o que eu pude fazer, o que eu posso fazer dentro das minhas limitações. Mas eu espero que alguns de vocês se sensibilizem com essa ideia e nos abracem e nos ajudem a divulgar aqui o nosso canal, nos ajudem a divulgar essa proposta, que visitem os que estão no YouTube, visitem o nosso canal, leiam os nossos textos lá, vocês vão ver que a proposta é muito bonita. E ao mesmo tempo eu digo para os que já estão indo, que entrem em contato comigo através do formulário de contato lá na nossa página. O endereço da página está aqui embaixo, aqui no YouTube, eu sempre coloco em todos os vídeos o endereço aqui nas informações da nossa página, do nosso site, onde o tarô está todo lá, com as cartas, com tudo muito explicado, porque precisamos de leitura que nos levem a crescer e não que nos deem respostas que ainda mais reforcem pequeno que ainda somos, tá? O quão pequeno ainda somos. Abração novamente.